Bem-vindos à Caverna de Platão. Hoje a gente vai mergulhar no essencial de um dos sociólogos, olha, mais importantes do século XX, Norbert Elias. Sabe, para a gente conseguir entender como um sociólogo conseguiu ligar uma coisa tão simples como a etiqueta à mesa com algo tão complexo como a violência de uma guerra, bom, primeiro a gente precisa conhecer o homem e o século turbulento que formou ele. Então, vamos começar pelo contexto histórico. A vida do Elias, olha, ela se mistura com a própria história do século XX, é uma história bem trágica e cheia de transformações. Pensa só, nascer no auge de um império, lutar numa guerra que simplesmente destrói esse império e logo depois ser forçado a fugir da própria casa por causa do nazismo. Essa experiência de ruptura total, sabe? De ter um judeu exilado, de ver a tal civilização desmoronar na sua frente, isso não foi só um detalhe da vida dele, foi, na verdade, a matéria-prima de toda a sociologia que ele construiu. E o mais impressionante é que a obra-prima dele, o processo civilizador, foi escrita justamente nesse período de exílio e levou 30 anos para ser redescoberta. Essa espera toda, essa posição de ser sempre um outsider, um cara de fora, isso foi fundamental para a perspectiva única que ele desenvolveu. Então, o que o Elias via ao redor dele? Basicamente, um continente pegando fogo. Era nacionalismo fanático levando à Primeira Guerra. Eram os grandes impérios desmoronando e, claro, a ascensão da brutalidade nazista. A grande questão que não saía da cabeça dele era como que isso foi possível? Como uma sociedade que se achava o ápice da civilização conseguiu produzir tanta, mas tanta barbárie? E para achar as respostas, ele não ficou só numa disciplina, não. Ele foi fundo nos clássicos, tipo Weber e Marx, mas também buscou lá na psicanálise do Freud um jeito de conectar a mente de cada um com as grandes engrenagens da história. Bom, agora que a gente já entendeu o mundo que formou o Elias, bora mergulhar no coração da obra dele, as teorias revolucionárias que ele criou sobre como a sociedade e o indivíduo se constroem um ao outro o tempo todo. E aqui está a ideia talvez mais genial dele, e também a que parece mais estranha à primeira vista. Pensa numa coisa bem simples, tipo comer de boca fechada, ou sentir vergonha de arrotar em público. De onde é que vêm esses sentimentos? O Elias vai mostrar que eles não têm nada de naturais. Na verdade, são o resultado de um processo histórico que durou séculos. À medida que os estados modernos foram se formando e pegando para si um monopólio da violência, isso ele chama de sociogênese, a pressão que vinha de fora começou a se transformar numa pressão interna, uma autocoerção. A violência que antes era aberta, explícita, foi sendo internalizada. Ela virou autocontrole, virou o que a gente chama de bons modos. É essa dança que não dá para separar entre a formação da sociedade e a formação da nossa própria mente, a psicogênese. E onde é que o Elias encontrou o laboratório perfeito para observar esse processo todo? Na corte de Luís XIV. Lá, a etiqueta não era só um luxo, não. Era uma questão de sobrevivência política mesmo. Cada reverência, cada olhar, cada palavra baixinha era um movimento num jogo de poder super complexo. O Rei Sol não controlava os nobres com exércitos, mas sim com uma teia invisível de dependência mútua, onde um errinho na etiqueta podia significar a ruína total de alguém. A corte, então, era um pequeno universo que mostrava direitinho como o controle das emoções se tornava uma ferramenta de poder. Mas essa dinâmica de poder não acontecia só nos palácios, não. O Elias observou isso numa pequena comunidade na Inglaterra, e daí tirou uma teoria que, olha, explica muita coisa do nosso mundo hoje. Ele sacou que os grupos que já estão no poder, os estabelecidos, reforçam a própria identidade e o status, criando uma imagem negativa de quem chega depois, os outsiders. E o mais fascinante é que as armas nessa briga não são físicas, são simbólicas. A fofoca, o estigma, a reputação. É um mecanismo muito poderoso para criar fronteiras e manter privilégios. E muitas vezes a gente nem percebe que aquilo ali é uma luta por poder. Então qual é o fio que conecta tudo isso? A corte do rei, a vergonha de comer com a mão, a exclusão num bairro? Qual a ligação? A resposta está no conceito mais fundamental do Elias, figurações. Ele basicamente nos convida a largar de mão aquela velha briga entre indivíduo e sociedade. Para ele, isso nem é um dilema de verdade. A real é que nós estamos todos, o tempo todo, conectados em redes de interdependência. Pense em dançarinos num baile ou jogadores num campo de futebol. A sociedade não é uma coisa lá fora, separada da gente. Ela é essa teia de relações que está sempre em movimento. E é por isso que, como ele mesmo diz, a sociologia não tem que estudar coisas paradas, mas sim processos. Ok, com essas teorias em mente, como é que a gente enxerga o quadro completo? Vamos agora conectar os pontos e tentar entender a obra do Elias como um todo. Se a gente tivesse que criar uma chave mestra para abrir todas as portas do pensamento do Elias, essa chave teria duas faces.
De um lado, o processo civilizador, que é tipo o grande motor da história, sabe? A dinâmica de longo prazo que vai moldando as sociedades. Do outro lado, as figurações, que são como uma lente de aumento, que permite a gente ver como esse motor funciona em situações bem concretas, na etiqueta da corte, nas tensões de um bairro ou até na violência de um jogo de futebol. É justamente a combinação dessas duas ideias que dá para a obra dele uma coerência, assim, impressionante. E essa coerência toda não surgiu do nada, claro. Foi uma jornada intelectual bem longa. Começou com uma formação que misturava filosofia e medicina, bebeu lá da fonte da psicanálise de Freud e da sociologia do Karl Meinheim. Chegou na maturidade mesmo foi no exílio, com essas obras que a gente está discutindo, ainda que o mundo não estivesse pronto para ouvir o que ele tinha a dizer. E no final da vida, quando o reconhecimento finalmente veio, ele não parou não, pelo contrário. Ele usou toda a sua teoria para explorar temas ainda mais complexos, como a nossa percepção do tempo, a identidade nacional e, de um jeito que parece até premonição, os processos de descivilização, ou seja, o risco, que está sempre aí, da gente voltar para a barbárie. A força dessas ideias, nossa, reverbera até hoje. Mas qual foi, então, o verdadeiro impacto do Elias? Vamos dar uma olhada nas suas principais contribuições e no legado que ele deixou para a sociologia. Olha, o impacto do Elias foi gigante, porque as ferramentas teóricas que ele criou abriram campos de pesquisa totalmente novos. A sociologia histórica, por exemplo, nunca mais foi a mesma depois que ele mostrou essa ligação tão forte entre Estado e personalidade. Ele praticamente fundou a sociologia das emoções e do corpo, ao mostrar que até os nossos sentimentos têm uma história. E ao superar aquele dilema indivíduo-sociedade, ele deu um fôlego novo para a teoria sociológica como um todo. A visão dele de processo de interdependência jogou uma luz completamente nova sobre temas super variados, como o desvio social, a exclusão, o esporte e a violência. E o pensamento dele não morreu junto com ele, muito pelo contrário. Floresceu através de uma rede de colaboradores e de sucessores. O Stephen Mennel, por exemplo, foi essencial para levar as ideias do Elias para o mundo de língua inglesa. O Eric Dunning foi parceiro dele naquela análise pioneira sobre esporte. O Johann Gautzblum e o Caso Wouters aprofundaram e expandiram as ideias dele sobre os processos de longo prazo e a tal informalização dos costumes. E, embora eles não tenham trabalhado juntos, é impossível não notar o diálogo, as semelhanças entre o trabalho do Elias e o de outro gigante, o Pierre Bourdieu, principalmente em torno daquela ideia de hábitos. Mas a pergunta que fica é, será que essas teorias, que foram pensadas décadas atrás, ainda servem para explicar o nosso mundo? A resposta é um sonoro sim. Vamos ver algumas aplicações bem atuais do pensamento dele. Sabe, o verdadeiro teste de um grande pensador é se as ferramentas dele ainda funcionam para a gente entender o presente. E as ferramentas do Elias, nossa, são super atuais. Quer entender a explosão da violência urbana? É só analisar a falha do monopólio da força pelo Estado. A mudança nos códigos de roupa no trabalho, isso é um processo de informalização, uma nova fase do processo civilizador. A violência no futebol, o Elias veria isso como uma busca por excitação controlada, já que a gente vive em sociedades cada vez mais reguladas. O racismo e a xenofobia contra imigrantes, o modelo estabelecidos e outsiders é um diagnóstico perfeito. E olha só, até a nossa ansiedade com o tempo que parece voar e a nossa compulsão por smartphones, tudo isso pode ser analisado como novas formas de autocontrole sendo criadas. Bateu a curiosidade de se aprofundar? Para a gente fechar, eu separei os 3 livros que são essenciais para quem quer começar a ler Norbert Elias. Se tem um livro para começar, é este aqui. O Processo Civilizador é, sem dúvida, a obra-prima absoluta dele. É nesse livro que a grande tese, aquela que conecta a formação do Estado com os nossos hábitos mais íntimos, é desenvolvida com uma riqueza de detalhes históricos que é de cair o queixo. É a porta de entrada obrigatória para o universo do Elias. Depois da grande teoria vem a aplicação prática, né? Os estabelecidos e os outsiders é a prova de como as ideias do Elias funcionam no mundo real. É um estudo de caso brilhante, super acessível, que nos dá um modelo muito poderoso para decifrar as dinâmicas de poder, de estigma e de exclusão que a gente vê acontecendo nas nossas próprias comunidades. E, para quem quer entender não só o que o Elias pensava, mas como ele pensava, o que é sociologia é simplesmente indispensável. Esse livro é o manifesto dele, a sua caixa de ferramentas. É aqui que ele define com toda clareza o que são as figurações, a interdependência, e defende a visão única que ele tinha para a ciência social. É uma leitura fundamental para quem leva o assunto a sério mesmo. Obrigado por ter assistido. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.